Quais são as obrigações fiscais de uma igreja? Eu sou Murilo Tática, nós somos do canal especializado em organização religiosa. E nós hoje vamos responder nesse vídeo quais são as obrigações fiscais de uma igreja. Lembrando que a igreja ela tem a imunidade do imposto, mas ela não está desobrigada das obrigações acessórias. Por isso que o nome, obrigação. Então ela não está desobrigada. A imunidade de pagamento de imposto é somente sobre os impostos. Como eu falei no vídeo anterior, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições como o patronal, isso a igreja não tem imunidade, apenas sobre impostos. Então vamos lá. A primeira obrigação acessória que a igreja, a organização religiosa, ela está obrigada é a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Federais. Essa é uma obrigação que a igreja não pode deixar de entregar. Ela está no artigo 2 da Instrução Normativa da Receita Federal 1599 de 2015. A DCTF sem movimento também, de repente você tem ali uma organização religiosa que ela parou por algum motivo. Então, a DCTF sem movimento e as inativas, o envio é no mês de janeiro e sempre enviando o da matriz. O fundamento legal para as inativas, a DCTF inativa, está em janeiro de 2016 com a extinção da DSPJ, que é a antiga AIRPJ, que é a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, que agora é a ECF, e quem está inativo tem que entregar a DCTF. A mesma instrução normativa, só que no seu artigo 3. Artigo 3, Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1599 de 2015. Outra obrigação acessória que as igrejas, que as organizações religiosas não têm imunidade, não têm isenção, não estão desobrigadas, é a GFIP. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informação à Previdência Oficial. Está prevista na Instrução Normativa 971 de 2009 e na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 925 de 2009. Então as igrejas elas têm obrigação de entregar as GFIPs. Uma outra obrigação, a terceira obrigação acessória é a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Poxa, mas eu sou uma organização religiosa, eu tenho imunidade. Como eu falei, a imunidade é de imposto. As informações para os órgãos, para a Receita Federal, não existe essa desobrigação, ela está obrigada. E existem multas, tá? O pessoal que acaba deixando de entregar fica sujeito a multas por falta de entrega. A previsão da RAIS ela está na portaria 14 e a portaria número 688 de 24 de abril de 2009. Então, igrejas, vocês estão obrigadas a entregar a RAIS. Outra obrigação, que que veio substituir a IRPJ, lembra que eu falei da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica? É a ECF. A ECF é a Escrituração Contábil Fiscal, prevista no seu artigo 57 da Medida Provisória 2158-35, de 24 de agosto de 2001. A penalidade para quem não cumprir a multa é de R$ 500 e as entidades sem fins lucrativos devem apresentar até 30/7. Então você precisa estar atento com o seu departamento contábil ou com o escritório de contabilidade que faz a sua contabilidade. Precisa estar atento à ECF e não ficar pagando multa desnecessária. Quinta obrigação acessória que as igrejas, que as organizações religiosas, elas precisam apresentar é a DIRF, Declaração do Imposto de Renda Retido. Toda organização religiosa precisa apresentar essa obrigação acessória. Por quê, Murilo? Você lembra que eu tenho falado nos vídeos aqui do canal que a igreja ela tem a imunidade do imposto, mas ela tem a obrigação de reter dos funcionários, CLT, dos autônomos que prestam serviço para a igreja, dos profissionais liberais, eu até citei o contador, quando autônomo, como profissional liberal, ou o advogado.
Então, se presta serviço para a igreja precisa reter. E depois que ela faz a retenção e repassa o dinheiro para a Receita Federal, ela precisa informar isso no ano seguinte através da DIRF, para que a Receita Federal tenha os cruzamentos e mais tarde, quando esse profissional liberal, esse autônomo ou esse empregado, no caso CLT, venha entregar a sua declaração de imposto de renda e faça os devidos cruzamentos. É importante fazer saber um erro crasso que acontece com muitas igrejas, é concernente ao aluguel. O aluguel, quando a igreja ela aluga de uma pessoa física, ela tem a obrigação de fazer a retenção. E se não o fizer, e amanhã a fiscalização pegar, ela vai retroagir e cobrar isso da organização religiosa. E não vai poder cobrar isso do locador. Então você, igreja, está alugando de uma pessoa física e passou do teto mínimo ainda agora, vigente, R$ 1.903,98. A partir do ano que vem, 2 salários, vai ser R$ 2.640. Porque o salário agora em maio vai para R$ 1.320. Então, a partir do ano que vem, você vai fazer em cima de R$ 2.640, que vai ser sempre 2 salários mínimos. Você precisa, se você aluga de uma pessoa física, precisa fazer a retenção devida e repassar à Receita Federal esse valor e informar no ano subsequente através da DIRF. E qual é a base? É a Instrução Normativa 1500 de 2014 no seu artigo 22. Uma outra obrigação que as organizações religiosas, elas não estão desobrigadas, é a ECD. A ECD, ela tem uma particularidade. Obrigatório apenas quando os rendimentos cuja soma seja igual ou superior a 4,8 milhões no ano. Então, se essa organização religiosa ela teve valor igual ou superior a 4.800.000, essa organização religiosa ela está obrigada a apresentar a ECD, Escrituração Contábil Digital. Então, tem esse pequeno detalhe do valor arrecadado durante o ano. Se ultrapassar, se for igual ou ultrapassar, obrigado a ECD. EFD Contribuições. A igreja, a organização religiosa, ela pode também estar obrigada a ter que entregar a EFD Contribuições para PJs imunes, ou seja, organização religiosa, cuja soma mensal das contribuições, no caso aqui estão falando agora da parte mensal, da ECD é o ano, EFD Contribuições é sempre mensal, cujo valor das contribuições, o valor seja superior a R$10.000. Então, se as contribuições que a igreja teve que pagar, você lembra que eu falei? A contribuição patronal do INSS, o PIS sobre folha de pagamento, que as igrejas, as organizações religiosas não têm imunidade, se juntando esses valores ultrapassarem R$10.000, está obrigado a entregar a EFD Contribuições. E, por fim, o E-Social. As organizações religiosas não estão desobrigadas de entregar o E-Social. Precisa entregar o E-Social, entregar as informações dos empregados que trabalham na igreja, do pastor, da sua prebenda, somente da parte do imposto de renda. Como eu falei anteriormente, o INSS do pastor é a obrigação dele, então não entra no E-Social, como entra o INSS dos empregados. Do pastor, da prebenda, não entra o INSS. Então essas são as 8 obrigações acessórias que toda organização religiosa tem. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe.